Irmãos, nesta manhã nós vamos falar de um assunto importante. Quase nunca a gente repara em alguns detalhes, mas a nossa pregação expositiva do livro de João vai nos permitir a gente analisar alguns detalhes que são indispensáveis para a nossa vida espiritual, né? Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, esteve aqui na terra e nós já tratamos aqui vários assuntos maravilhosos, vários assuntos importantes aqui no livro de João. Nós estamos falando nesse semestre no livro de João e estamos no capítulo 18, se você quiser abrir a Bíblia. O julgamento do Filho de Deus, alguns detalhes, não dá para a gente entrar em todos os detalhes devido ao nosso horário, sobre o julgamento de Jesus. Mas aqui quando nós chegamos nessa parte do livro, nós já podemos, meditamos com vocês, nesse segundo semestre, ele já tinha se revelado como o Logos de Deus, o verbo que tinha se feito carne, habitado, e já tinha se revelado como o Cordeiro de Deus. João Batista já tinha revelado ele já tinha transformado a água em vinho, ele já tinha dito que ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ele era a porta das ovelhas, que a água que ele tinha, as pessoas seriam plenamente saciadas. Ele já tinha dito do pão da vida, que tinha sido partilhado. Ele já tinha perdoado a mulher pecadora. Ele já tinha ido no tanque de Betesda e perguntado àquele homem: você quer ficar são? Ele já tinha falado que ele era o bom pastor, que ele era a luz do mundo, que antes que Abraão existisse, ele era. Ele já tinha falado da videira verdadeira, aquela que produz a verdadeira alegria. Ele já tinha ressuscitado Lázaro, falado que ele era a ressurreição e a vida. Ele já tinha lavado os pés dos discípulos. Ele já tinha falado do Consolador, do Paráclito. Eu vou para o Pai, mas vou enviar ele vai estar com vocês. O mundo não vai conhecer, mas vocês vão conhecer o Espírito Santo. Ele já tinha falado isso para os seus discípulos. Ele já tinha ido no Getsêmani, já tinha transpirado gotas de sangue, já tinha orado. Na semana passada, agora nós trabalhamos nos pequenos grupos sobre a oração de Jesus. Que lindo! Ele pedindo assim, transpirando gotas de sangue, pedindo para que eles sejam um, ó Pai, como eu sou um em Ti. Olha que profundidade daquela oração de Jesus, né? Orando para que as pessoas fossem um, a igreja fosse unida. E aí ele orando por mim e por você: Senhor, eu rogo, mas eu não estou pedindo só para esse, mas é para aqueles que lá no futuro, na IAP Barreirinha, na Flávio da Alegrave 9745, daqui 2000 anos vai ter um grupo lá que vai acreditar, que vai estar comigo, que vai falar de mim, vai falar do meu amor, vai falar da minha graça. Ele já tinha feito isso. Ele já tinha sido preso. Ele já tinha falado para Judas na hora da ceia assim: o que você tem que fazer, faz depressa, faz logo, está passando do horário. E Judas levantou e saiu para vender Jesus. Já tinha acontecido, ele estava preso, agora ele vai passar por um julgamento. E por que é importante a gente olhar e ver o julgamento de Jesus? Vai ser do versículo 19 a seguir, até o 40, mas é claro que a gente não vai entrar em todos os detalhes, mas a gente vai dar um resumo
né, daquilo que Jesus fez por nós. Jesus vai estar diante das autoridades e o julgarão e o condenarão à morte, e ele passará pela cruz. A cruz vai ser semana que vem. A diaconisa Valdinete vai estar pregando para nós. A importância de analisarmos o julgamento é considerarmos a base da crucificação do nosso Senhor e entendermos que não foi sem motivo que ele morreu. Quando nós analisamos o julgamento, veremos prevalecer o lado humano e perverso das pessoas envolvidas. É importante a gente entender, ao mesmo tempo que a gente compreende a graça sendo derramada no Calvário, a gente também vai entender o lado humano com que as pessoas vivem, e até vai servir de alerta para nós também na nossa vida, para nós não entrarmos no mesmo caminho que a liderança, que a multidão, que Anás, que Caifás, que Herodes entrou naquele dia. Quando, por outro lado, nós vamos glorificar Jesus, glorificar a Deus, porque nós também vamos entender, né, que Jesus, ele não evitou a cruz, ele preferiu morrer por nós, para ser o nosso Salvador, e entendermos o plano eterno de Deus. E também quando analisamos o julgamento de Jesus, a gente entende uma coisa maravilhosa que nos faz descansar: a soberania de Deus. Em todos os momentos, a história da humanidade não está num barco sem rumo, sem direção, no oceano. Não, a história tem um rumo, a história tem alguém segurando o leme do navio e conduzindo toda a história. Esta é a soberania de Deus, e nós vamos ver tudo isso. Se alguma coisa não ficar claro hoje, com certeza no sábado que vem você vai voltar, você vai meditar, e eu tenho certeza que você vai aprender com aquilo que com o julgamento e a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas antes de nós entrarmos aqui no julgamento, eu queria que a gente analisasse o momento em que Pedro, porque está dentro do contexto aqui, o momento que Pedro nega Jesus, né? Do versículo 15 até o 18, está a negação de Jesus. Mas eu vou dar um resumo, nem vou ler os textos, devido ao nosso tempo, mas assim, como que Pedro viu todos os milagres de Jesus, como Jesus presenciou, Jesus andando sobre as águas do mar, no meio de uma tempestade, como que Pedro também caminhou alguns passos na água, ele viu tantos milagres de Jesus, ele participou, ele esteve presente, e agora ele vai negar Jesus, do versículo 15 ao 19. Mas antes de chegarmos ali, nós vamos entendermos algumas coisas. Em primeiro lugar, Pedro, ele se descuidou da oração. Quando a gente olha a Jesus no Getsemane, nós vamos ver que ele adormeceu na hora da oração, ele descuidou da oração. E que alerta maravilhoso para mim, para vocês, é a gente não descuidarmos da oração. A oração é algo importante. A oração é algo que nós não podemos abrir mão da nossa devocionalidade, da nossa prática, de nós falarmos com Deus. Ainda bem que a gente tem relógio de oração à tarde aqui na terça-feira, a gente tem culto de oração na quarta, a gente tem por semana 3 momentos, né? E quando não chove a gente vai no horto, né, Nilson? A gente está lá ali no horto orando, pedindo a bênção de Deus e clamando para a igreja. E isso é indispensável para nós. Pedro, antes de negar Jesus, ele descuidou da oração. Depois Mateus 27 vai falar que ele seguia Jesus de longe, sem querer se comprometer.
É muito perigoso a gente querer seguir Jesus assim, só no final de semana, só no culto, meio de longe. Não vou. Para que ir muitas vezes na semana na igreja, uma vez só tá bom e tal. É complicado quando a gente segue Jesus de longe, né? Terceira coisa que levou Pedro a negar Jesus foi uma coisa muito dramática. Jesus estava sendo julgado, tinha sido preso, e ele entra lá num lugar e vai aquecer as mãos, porque a noite estava fria. Aquecer as mãos na fogueira do inimigo. Aquecer a mão na fogueira do inimigo leva a negar Jesus. Ficar curtindo assim, de longe. Pedro só estava assim, de longe, esquentando a mão. Aí acontece, no versículo 17. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você também é um dos discípulos deste homem? Respondeu: não sou. Aí no versículo 25, Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Aí no 26, e um dos servos do sumo sacerdote, perante aquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você? Em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu prestei bem atenção a hora que você puxou da espada e cortou a orelha de Malco. Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. O texto de Mateus fala que naquele momento, quando ele nega pela terceira vez, Jesus encontra ele com um olhar. Jesus estava lá, sendo julgado. Mas naquele momento o olhar de Jesus volta para Pedro. E a hora que o olhar de Pedro encontra o olhar de Jesus, ele vai chorar amargamente. Porque Jesus olhou para ele. Não era um olhar de condenação. Era um olhar assim, para dar força para Pedro. Jesus depois, na última mensagem desse ano, que nós vamos ouvir aqui, Jesus não vai abrir mão de Pedro, desse cara que negou Jesus de jeito nenhum, vai curar ele, vai restaurar ele. Mas tá bom, nós vamos chegar lá. Mas olha só, preste atenção em algumas coisas. Descuidar da oração, seguir Jesus de longe, aquecer-se na fogueira do inimigo, leva a um negócio chamado negar Jesus, renunciar à fé. E aí isso é algo muito perigoso para mim e para você, que sirva de alerta. Mas vamos para o julgamento de Jesus. O julgamento de Jesus foi de fachada. Eles já tinham o veredito antes do julgamento. Em João 11, 47 a 54, já fala que ele já estava com a intenção. Sabe, no capítulo lá que Jesus ressuscita Lázaro, no final, ele já fala assim: nós precisamos acabar com Jesus. Nós precisamos exterminar eles. A liderança já tinha concordado: não vai ter jeito, temos que matar esse homem porque ele está sendo insuportável. Mas por que Jesus estava sendo insuportável? Ele era bom demais, gracioso demais, salvador demais, perdoador demais. Ele estava extrapolando todas as profecias messiânicas a respeito dele. Ele não apenas curou o leproso, mas ele tocou no leproso. Ele apenas não condenou a mulher pecadora, mas falou assim: filha, chamou ela de filha. Ele foi insuportável. Esse Jesus, ele é insuportável. Ele ama demais, ele perdoa demais, ele resgata demais. Ele não é da segunda chance, é da milésima chance, da infinita chance para mim e para você.
Aí ele vai ser julgado por Anás, Caifás, Herodes, Pilatos e a multidão. Vamos analisar pelo menos esses. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para Anás, o sogro de Caifás. Na verdade, existia na liderança judaica algo chamado nepotismo. Quem chegava ao cargo de sumo sacerdote, aí ordenava seus parentes, né? Para continuar, perpetuar no poder. Anás já não era mais sacerdote, ele tinha sido, mas ele tinha passado para o genro dele. Não era algo de fé, era algo que visava o lado financeiro. E aí a gente lê no versículo 13, quando Jesus é levado para ele, então levaram primeiramente Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Já estava falando a respeito de morte. Dá uma olhada no versículo 19. Jesus perante Anás. Então o sumo sacerdote interrogou a respeito de seus discípulos e da sua doutrina. Interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu assim. Olha a resposta de Jesus. Olha o crime que Jesus fez. Eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei. Tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem. E não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram, os que lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Olha só o comportamento de um guarda ali. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Naquele momento, Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Olha só. Queria saber. Aí Jesus falou assim: mas eu falei 3 anos e meio. Eu falei abertamente. Está querendo saber qual que eu ensino? O meu ensino foi pregado para as multidões. Todo mundo sabe. Pergunta para as pessoas o que eu ensinei. E o que foi que ele ensinou. Se alguém bater do teu lado direito, oferece à esquerda. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E se alguém te pedir a túnica, dá a capa. Essa é a maldade de Jesus. Era isso que se tornava insuportável. Não leve, quando vocês forem, não leve muita coisa. Quando chegar numa casa, deixa a paz de vocês ali. Saúde aquela casa. Deixa a paz, abençoa a casa que vocês botarem os pés de vocês. Essa era a maldade. Mas alguém bate na cara dele. Ou seja, não podia nem responder. O homem pergunta e ele não pode responder, ele apanha. Mas aí ele vai para Caifás. Caifás é o genro dele, no versículo 24. Então Anás, olha só, mas como que Anás envia Jesus para Caifás? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Versículo, antes de voltar aqui, né, nesse texto, eu gostaria que você desse uma olhadinha no versículo 28. Então, depois levaram Jesus na casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Eles eram religiosos e não convertidos.
Hoje a gente trabalhou sobre legalismo na escola bíblica, que é um cuidado que a gente precisa ter. A religião transforma o homem de fora para dentro. Jesus é diferente, ele transforma o homem de dentro para fora. É uma ação totalmente inversa. Jesus entra no coração da pessoa e muda a pessoa de dentro para fora. A religião tenta maquiar, moldar a pessoa de fora para dentro. Por isso que a primeira coisa que a gente tem que falar para as pessoas é a respeito da salvação e da fé baseada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Então, eles queriam muito participar religiosamente, mas para isso não poderia participar de um julgamento. Então eles queriam resolver o mais rápido possível, julgar Jesus logo de manhã cedinho, sem que ninguém pudesse estar vendo. Só que o julgamento perante Caifás, eu queria que você segurasse esse texto, que nós vamos voltar aqui em João 18, mas que você abrisse em Mateus 26, do 57 a 68. Eu vou ler para vocês, né? Do 57 ao 68. Eu vou dar uma lista só para vocês entenderem o que aquele homem chamado Caifás fez para condenar Jesus. Olha só o que é uma pessoa religiosa, não convertida, aparentemente salva, mas na verdade escondendo uma maldade no coração dele. Jesus diante do Sinédrio. Na verdade eles não poderiam, porque a partir do pôr do sol da noite anterior, já não poderiam entrar no pretório ou no Sinédrio para julgar, porque não poderiam participar da Páscoa. Mas eles precisavam matar Jesus. Então resolveram reunir o Sinédrio de noite, mandar recado para todo mundo: vamos reunir logo cedinho, porque aí ninguém vai ficar sabendo e a gente vai poder, aí à noite a gente vai matar ele, mas depois a gente vai fazer uma ceia bonita, pegar o cálice de vinho e hipocritamente falar na hora da ceia, pegar a ceia: eu te abençoo com a bênção dos 7 patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés e Davi. Aí as mulheres iriam citar as esposas dos 7 patriarcas. Aí iam pegar ervas amargas, iriam participar religiosamente. Mas olha como que aconteceu o julgamento, do 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. E Pedro seguia de longe, aqui ó, Pedro seguindo Jesus de longe, né? Até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, sentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de ter sido apresentada muitas falsas testemunhas. Mas afinal, então eles pagaram para muita gente. O julgamento foi assim: eu te dou tanto para você falar que Jesus falou tanto. E não conseguia achar falso. Mas de repente apareceu 2 testemunhas no versículo 60, e não acharam, apesar de serem apresentadas muitas testemunhas, mas afinal compareceram 2 afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Jesus estava falando da morte dele, mas eles acharam que ele iria destruir. Essa era a culpa de morte. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta aos que depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote então lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo Deus vivo por testemunho, se você é o Cristo, Filho de Deus. Olha só, meu Deus, que pecado. Jesus, durante 3 anos e toda a sua vida, ele teria provas concretas para dizer: eu sou o Messias. Porque Isaías 7 falava assim: e tu, Belém Efrata, de ti sairá o Redentor. Eu pergunto: Jesus nasceu em Belém ou não?
Jesus fugiu para o Egito com os presentes dos magos do Oriente. Outro texto falava de Oséias, falava assim: do Egito chamei o meu filho. Jesus ficou um tempo no Egito. Jesus começaria o seu ministério na Galileia, e a região da sombra da morte, a luz raiou. Então Jesus começou a pregar lá nas cidades do Mar da Galileia. Ele pregou ou não lá no Mar da Galileia? Ele entraria ou não na cidade montando no jumentinho? Isso já tinha acontecido. Seria ele da descendência de Davi? Olha, o Evangelho de Mateus, ele começa um livro totalmente estranho. Ele começa apresentando a genealogia, porque os judeus acham muito importante a genealogia. E Lucas apresenta a genealogia de José e de Maria, as duas genealogias, apontando que os dois eram da tribo de Judá. Isaías 61 fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quebrar, libertar os cativos, dar vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor, os aleijados andarem. Eu pergunto, durante 3 anos, o que fez Jesus? As credenciais de Jesus estavam nítidas, e agora o sumo sacerdote, bonzinho que era: você é o Filho de Deus? Vamos ver a resposta de Jesus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo que está dizendo isso. Você mesmo está dizendo que eu sou Filho de Deus. Jesus não negou, não falou que ele era o impostor. Ele falou: eu sou mesmo. Só que aí ele falou uma outra coisa, que é a mais pura das verdades. Mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Olha, hipocritamente. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, blasfemou: ainda precisamos de testemunhas? Eis agora que vocês ouviram a blasfêmia, o que vocês acham? E eles responderam: é réu de morte. Então alguns cuspiram no rosto de Jesus e bateram nele, e outros bofeteavam, dizendo: profetiza para nós, ó Cristo, quem foi que bateu em você? Olha, Mateus 27:1. E ao romper do dia, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Então Anás levou Jesus amarrado para Caifás. Caifás e os anciãos falam: morte, condena. E Herodes? João 18. João 18, no versículo 24. Aliás, desculpa, Herodes, eu vou querer que os irmãos, eu gostaria de analisar um texto de Lucas 23, 6 a 12. Texto de Lucas 23, 6 a 12. Irmãos, por que isso é importante? É importante para sabermos por onde passou o nosso Salvador, para ser o nosso Salvador, para nós sermos mais agradecidos, para nós podermos cantar realmente de todo o nosso coração diante do Senhor e agradecendo, porque a cruz de Jesus, a crucificação, talvez não tenha sido doído tanto quanto ser cuspido, quanto ser esbofeteado. Não existe só a dor física. Existe a dor física, a dor emocional e a dor espiritual. E Jesus passou pelo emocional quando foi esbofeteado. Profetiza, quem é que te bateu? Se ele, um dia sentadinho na beira do barco, as pessoas pediram para pagar o imposto, e Jesus falou assim: pesca aqui do lado, aqui no lago, que tem um peixe. Vocês vão pescar esse peixe, tirar a moedinha da boca do peixe. Aí paga o imposto para nós. O imposto dos estrangeiros, que não precisavam nem pagar. Jesus estava no barco, sentado na beira do mar. Sabia que tinha um peixe com uma moeda na boca. Ele não saberia quem é que estava batendo nele. Mas sabe, irmãos, o Filho de Deus desejou
não abrir mão de mim nem de você. Para a gente entender que a salvação é pela graça, mas não é de graça. E que vale a pena a gente seguir esse Jesus e santificar a nossa vida para encontrar esse Senhor, viver por este Senhor. Amém, irmãos? Lucas 23, do 6 ao 12. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu. Ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, então este em Jerusalém, naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não respondia nada. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com veemência. Mas Herodes, juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo. E para zombar de Jesus, mandou que o vestisse com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos. Olha que interessante o versículo 12. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Até os inimigos de Jesus voltou a ter paz naquele dia, irmãos. É interessante. Pilatos, aliás, Herodes, que era daquele tempo da Galileia, estava governando a Galileia, queria ver alguma coisa, mas Jesus permaneceu em silêncio, usou-se do seu silêncio. E aí o que fizeram? Zombaria, zombaria, zombaria e desprezo. Que triste é ver até hoje alguns apresentadores de televisão de falar com maior desrespeito o cara lá de cima, né? Zombar de Jesus. Até hoje as pessoas desprezam Jesus. Estão em busca de um Jesus histórico. Mas o Jesus histórico está entre nós, amém, irmãos? O Jesus histórico está na minha vida, na sua vida. Nós temos a nossa vida transformada, nossos pensamentos transformados, nossos temperamentos transformados, nossas famílias reestruturadas, milagres e mais milagres. O que as pessoas querem? Nós temos todos os sinais de que Jesus é real, de que Jesus é verdade. Jesus agora vai perante Pilatos. Vamos voltar para João 18, irmãos. É interessante que Pilatos é um cara que é o governador romano. É ele que vai dar o veredito final. E ele faz com várias perguntas. E eu queria analisar com você aqui algumas perguntas de Jesus. Versículo 29. Quando trouxeram Jesus perante Pilatos, versículo 29, então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? Olha só, que acusação vocês têm contra esses homens? E aí o versículo 30, eles responderam, olha só, a liderança judaica, como estava tratando Jesus: se esse não fosse malfeitor, se esse não fosse criminoso, nós não teríamos entregues ao Senhor. Então Pilatos disse: leve-no e julgue segundo a lei de vocês. Aos judeus falou assim: não nos é lícito matar ninguém. Sabe por quê? Porque estão decidindo matar Jesus. Mas na verdade, se Jesus fosse condenado, tivesse aceitado a lei de Pilatos, qual que é a morte dos judeus, a pena capital praticada por judeu? Apedrejamento. Apedrejamento. E qual que seria a morte dada pelos romanos? A crucificação. Então, naquele momento, Jesus foi entregue para Pilatos, primeiro, porque eles queriam se livrar de Jesus sem pôr a mão. Por outro lado, Jesus precisava e estava determinado, em Deuteronômio, diz que maldito aquele que foi pregado no madeiro. Que tipo de morte Jesus iria morrer? Jesus não poderia morrer apedrejado. Jesus precisava ser crucificado, o seu sangue derramado.
Na noite anterior do seu julgamento, ele pega o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança, meu sangue derramado por vós. O sangue dele precisava ser derramado. E por isso aconteceu dele receber o veredito final por Pilatos. Olha o 32, olha só, é isso que eu estou falando. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Pilatos então novamente chamou a Jesus e lhe perguntou, segunda pergunta: você é o rei dos judeus? Perguntando para Jesus. Olha o que Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Jesus é maravilhoso. Jesus queria fisgar o coração de Pilatos. Porque o coração da mulher de Pilatos, Jesus já tinha fisgado. Mas Jesus queria salvar Pilatos. Você está falando dessa pergunta de você ou porque lhe falaram? Mas olha o bagre ensaboado. Por acaso sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes que entregaram a mim. Agora a terceira pergunta: o que foi que você fez? Olha a resposta de Jesus, que o presbítero Ziel abriu o nosso culto. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Próxima pergunta, 37, olha que pergunta de Pilatos. Então, você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Sabe, irmãos, você é o rei dos judeus, o meu reino não é deste mundo, né? Então você é rei do 37. Eu gosto da NVI, a NVI não tem um ponto de interrogação, então você é rei. Não, tem uma exclamação. Se você tiver a versão NVI aí, você pode acompanhar, que esse versículo 37 tem uma, Pilatos então falou assim: então você é rei. Sabe por quê, irmãos? Jesus respondeu a sua divindade de cabeça erguida. Jesus não foi para a cruz derrotado. Jesus foi para a cruz com a fronte erguida. Aí o 38. Pilatos então, o Senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quando o texto de Lucas, nesse momento dessas perguntas de Pilatos, bem no meio da pergunta, chega alguém com um recadinho da esposa de Pilatos, que era judia. Ela chega e fala assim: não se meta com esse justo. Essa noite eu tive um sonho e eu sofri muito. Mas eu queria perguntar para você, essa colocação da esposa de Pilatos, não se meta com esse justo, é possível escapar de Jesus? Não, não é possível. Pilatos não conseguiu escapar, não se envolver com o negócio desse justo. E vou dizer mais, bem claro para você: você também não pode escapar de Jesus. Não tem como você fugir do sangue de Jesus. É impossível. Ou
todos nós vamos nos envolver de uma certa forma ou outra e ter uma resposta para dar e uma posição para tomar diante desse Cristo, diante desse Senhor. Aí Pilatos pergunta, a sexta pergunta, o que é a verdade? Mas quando ele pergunta, ele nem quer ouvir. Ele pergunta, mas não para responder. Sabe por quê, irmãos? O que será que ele perguntou assim? O que é a verdade? Qual seria a resposta que Jesus daria? Eu penso que ele diria assim. Ou eu diria o que ele disse em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ou em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí no 19:9, ele faz a seguinte pergunta: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Por que será que ele perguntou de onde você é? E Jesus não respondeu. Sabe por quê, irmãos? Ele já tinha dito. Ele já tinha dito que o reino dele não era deste mundo. Eles tentam de tudo, mas ele não consegue. Naquele momento, Pilatos tentou de tudo, né? No capítulo 19, a partir do versículo 12. Desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. E todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento em hebraico, Gabatá. E era a preparação por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, crucifica-o. Então Pilatos faz a última pergunta: devo crucificar o rei de vocês? E os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão a César. Versículo 16: então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Sabe, irmãos, Pilatos até hoje deve estar espiritualmente, não literalmente, lavando as mãos, tentando se livrar de Jesus. Mas benditos somos nós, eu e você, que não lavamos a mão e entregamos Jesus, mas nós o recebemos Jesus e dizemos: Jesus, vem morar em nós, vem morar no nosso coração. Quando a gente olha todos os passos, e a multidão depois incita também, incitado pela liderança, pediram que solte Barrabás e crucificaram Jesus. O julgamento foi injusto, imoral, ilegal, sem dúvida nenhuma. Os deuses falsos do coração. Pilatos foi politicamente correto e espiritualmente incorreto. Irmãos, melhor nós sermos politicamente incorretos, mas espiritualmente corretos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, pagar o preço, mas não queremos encobrir, fugir. Está aqui, irmãos, o coração, a inveja, a maldade, a mentira e as maiores barbaridades que cometeram como o nosso Salvador. Por outro lado, toda a crueldade já estava previsto, e era necessário que o Filho de Deus pagasse pelos pecados humanos, derramando seu sangue puro na cruz, num sacrifício perfeito, oferecendo como única possibilidade de salvação. A nação de Israel
Quando eles pediram um rei, eles recusaram Deus. Nos dias de Jesus, quando pediram Barrabás, rejeitaram Jesus. E hoje, quando alguém, conforme Atos 7:51, não quer Jesus, rejeita o Espírito Santo. A humanidade sempre rejeitou a Trindade, mas Deus é soberano em tudo. Nele está todo o controle do universo. Só nos resta confiar e viver na verdade, nos refugiando na maravilhosa graça do Senhor. Nos refugiar em Jesus e recebermos a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu anotei alguns erros aqui que cometeram contra Jesus: declínio de competência ou jurisprudência, não conseguir definir a causa que deveria ser julgada pelos judeus, por Roma, por Pilatos ou por Herodes da Galileia, falsas testemunhas, calúnia, corrupção de Judas. Jesus não teve direito de defesa. Jesus foi forçado a produzir provas contra si próprio, açoites e castigos sem terminar o julgamento, linchamento sumário, não foi considerada liberdade religiosa. Quando despiram, cometeram crime contra a honra pessoal. Quando entregou a multidão, praticaram um linchamento público. Não teve direito a um advogado, a alguém estar do lado dele. E quando apropriaram-se das suas vestes, cometeram o crime de apropriação indébita das suas vestes. Mas tudo isso foi para que ele, para mim e por você, se entregasse e pudesse salvar o pior dos pecadores e redimir as pessoas e transformar o coração daqueles que desejarem para a eternidade.